Mas tem algo acontecendo sim. Tem alguma coisa acontecendo. E essa coisa que está acontecendo não é natural, puramente natural. Pode até ser baseada em tudo que de natural foi colhido durante a Lava Jato, lá no tempo do Ministério Público Federal e a famosa República de Curitiba. Mas também é um outro fato estranho que nós estamos vendo hoje, 2020, os dados colhidos em 2015 vindo realmente a resultar em ações policiais. Isso que está acontecendo com o Serra, com o Alckmin, e tem muito mais ainda que nem aconteceu ainda, é tudo justo, tem que acontecer sim. Isso é justo, é legal, é de informação, inclusive muito velha. O que eu gostaria de saber é por que agora, justamente agora, onde os procuradores da Lava Jato estão no submundo, né? O Carlos Fernando é colunista da Cruzoé, o Moro é colunista do Antagonista. Justamente hoje que os procuradores estão sumidos e o Moro está desempregado, agora as coisas estão andando para cima do PSDB. E o Botox está revoltado. Cláudio Dantas putaço, né? E a minha leitura que eu faço é que o Moro vai sim se aproximar do PSDB, justamente esse PSDB que ele está detonando agora. Mais uma vez eu digo, de qual ala do PSDB o Moro vai se aproximar? Isso são, pelo que eu tenho conversado, visto, que eu tenho feito alguma investigaçãozinha, o que eu tenho visto é isso. Justamente a ala que o Moro vai entrar, os inimigos dessa ala estão sendo todos detonados. Curioso. Eu quero apenas deixar ressaltado, eu sempre estou falando isso lá no Comunicação e Política. Olho no Moro. Esse cara está manipulando a política, está manipulando o judiciário, esse cara está manipulando até o poder administrativo no Brasil. E é bem evidente isso, né? Foi o Moro sair... De repente você tem a Aécio, daqui a pouco você tem o Alckmin e agora o Serra, né? Não sei se a ordem é essa, mas... Sim. Você tem aí aquelas raposas do PSDB e óbvio, né? Eu gosto de ficar puxando o fio lá atrás, né? Quando quem foi depois de Geisel? O presidente? Esqueci o nome. Foi o Figueiredo, né? Foi Figueiredo foi presidente depois do Geisel. O próprio Geisel já queria dar total apoio ao pai do Aécio Neves. Tá? O próprio Geisel. Depois entra o Figueiredo, que já prepara ali o fim do regime militar e começa a tal da redemocratização. Sendo que, como eu já disse aqui anteriormente, era o general Silvio Frota quem queria tirar o Geisel para poder arrancar todos os comunistas dentro do regime militar. Era o próprio general Silvio Frota, que a gente só ficou sabendo disso 10 anos depois da morte dele, 28 anos depois que ele escreveu o livro. Ideais Traídos. Estou mandando todo mundo ler esse livro. E aí, desde aquela época, você já tinha uma articulação entre alguns generais e essa ala da esquerda que hoje está sendo investigada pela PF e que durante muito tempo não foi tocada pela PF. Mas é no mínimo muito estranho que isso se perdure desde o fim do regime militar até hoje. Até hoje. Ué, por que o Paulo Francis morreu? Paulo Francis morreu do coração, porque não aguentou a pancada. Era o FHC o presidente. O Paulo Francis falava de crimes e de roubos dentro da Petrobras. Todo mundo falava que era um absurdo, que ele estava exagerando, etc, etc. Depois aí veio o Petrolão. O Paulo Francis estava certo em falar da Petrobras. Mas só que tem um detalhe. Por que o Paulo Francis morreu do coração? Ele tomou um processo do diretor da Petrobras, mas os advogados que ele utilizou eram os advogados da Petrobras. E aí não processaram o Paulo Francis aqui, processaram o Paulo Francis nos Estados Unidos. Processo milionário. Ele nunca teria dinheiro para pagar. Não aguentou e morreu do coração. Como é que essa turminha do PSDB... Essa mesma turminha aí, né, que eu tô falando aqui pra vocês que desde o Geisel é apontada como algo, como uma solução pro Brasil. São os mesmos, é impressionante. O SEBRAP,
criado pelo FHC com dinheiro da Ford Foundation, a galera que fez a Constituição era todo um think tank criado pelo Fernando Henrique Cardoso com dinheiro da Ford Foundation. Eu nasci em 83. Sabe quem estava em 1982 na Internacional, na Juventude, isso, Internacional da Juventude Socialista em Moscou? E ostentou isso durante anos, eu não sei se tirou isso do ar. Aécio Neves. Tava lá em Moscou, felizão, como membro da Internacional Juventude Socialista. São esses mesmos caras que prepararam o terreno para que Lula assumisse o poder, para que depois viesse Dilma e fizesse toda essa devassa que a gente viu acontecer com o Brasil. Desde o fim, vejam, desde o fim do regime militar até hoje, são esses caras que estão dominando o Brasil. Só eles mandam no país. Eles é que dominaram a maior capital do Brasil, que é a maior capital da América Latina, uma das maiores capitais do mundo. Eles é que dominaram as maiores capitais do Brasil, porque você tinha governador do PSDB no Rio de Janeiro. Só eles dominaram até agora. E como é que uma investigação que chegou no PT não chega neles? E como é que isso tudo só acontece agora, com a saída do Moro? Para quem ainda tem dúvida, quem é Sérgio Moro? Eu acho que nós temos alguns questionamentos, algumas perguntas sem respostas aí, que deixam, pelo menos, se não deixa o cara na certeza da canalice, pelo menos fala assim, cara, eu não quero confiar nesse sujeito, mas nem a caralho. No mínimo. No mínimo. Nunca chegou no FHC. É impressionante. Já chegou no Serra, já chegou no Alckmin, já chegou no Aécio. E não chega... Cara, nada encosta no FHC. É impressionante. Nada. Nenhuma investigação. Nada. Ele é intocável. É impressionante. O FHC é intocável. Entenda o que eu vou dizer, tá? Não é uma defesa, mas é só uma constatação de fatos. Até o Lula... Entendeu? Foi tocado pelas investigações. O FHC, nenhuma menção. Nada. Zero. Então, significa que o FHC nunca fez nada, né? Não sei. Né? Mas tá estranho isso. Agora, que é uma notícia boa, é. Porque até então Serra era intocável, Aécio era intocável, o Alckmin era intocável. Porque vai ficar um registro histórico de que o PSDB passou ileso nessa história toda. Que era só um ou outro, entendeu? Mas que o FHC e o outro pessoal era tudo gente boníssima, honestíssima, um grupo amoroso, né? Um grupo cheio de amor no coração, verde e amarelo. Né? Mas tem sujeira nisso aí, velho. Tem muita sujeira nisso aí. É isso.